Índio é um termo genérico que designa os povos que habitavam o Brasil, ou melhor, Pindorama, quando os europeus chegaram aqui. Pero Vaz de Caminha, em carta ao rei Dom Manuel de Portugal, assim relata o primeiro encontro com os indígenas brasileiros. Diz ele, muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns que andavam sem eles, tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e 2 nos cabos. Aí andavam outros, quartejados de cores, a saber, metade deles de sua própria cor e metade de tintura preta, a modo de azulada, e outros quartejados de escaque. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que dê-as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Festas e danças constituem a ocasião para a exibição das mais belas pinturas corporais, dos adornos plumários e das máscaras, que constituem altas realizações plásticas dos indígenas brasileiros. No Brasil, vivem cerca de 900 mil indígenas, que falam 274 idiomas classificados em 14 troncos linguísticos. São 305 etnias repartidas em um número não calculado de assentamentos tradicionais, além dos que moram nas cidades. O termo genérico, porém, encobre diferenças culturais, diferenças de tecnologia, de crenças, de costumes, das formas de apropriação do território, dos assentamentos e das moradias. O desenho da aldeia é uma dessas características diferenciadoras. O quadro indica as modalidades mais comuns e os povos que as adotaram. A casa-aldeia, a aldeia circular, a aldeia linear e o agrupamento de forma livre serão comentados ao longo dessa apresentação. Começamos pela região mais ao norte, a Amazônia brasileira. No extremo norte do Brasil, Yanomamis e Tucanos vivem em casas-aldeias. Isto é, toda a tribo reside em uma única grande maloca, embora possa haver nas proximidades desta outras construções secundárias utilizadas durante as atividades do dia.
Ainda ao norte do Brasil, os marubos do Alto Rio Negro habitam casas-aldeia, assim como os matis, que se localizam às margens do rio Javari, no estado do Amazonas, fronteira com Peru e Colômbia. Algumas etnias, como os Wayampi, os Axanicas e os Caxinauá, que habitam terras do Amapá, do Pará, Suriname e Guiana Francesa, não adotaram um traçado definido e repetível para suas aldeias. A comunidade mais ampla, a aldeia, se assim se pode dizer, se compõe da aglomeração mais ou menos espontânea de unidades familiares nas vizinhanças dos seus parentes. O modelo mais comum das aldeias indígenas brasileiras é a aldeia circular, em que as moradias se dispõem em torno de um grande pátio, onde se realizam as atividades comunitárias. É adotado pelas etnias Xavante, Yualapiti, Merinaco, Calapalo, Cuicuro, Tuxingu, também pelos Enauenê Nauê do Mato Grosso, e foi o modelo que encontraram os portugueses ao se depararem com os tupinambás no litoral brasileiro. A tradicional moradia caigangue era em aldeias circulares, com casas escavadas cerca de 2 metros, que os protegia dos ventos frios da região sul do Brasil. Abandonaram esse sistema tradicional por volta de 1840 a 1850, quando as suas terras foram conquistadas para criar-se a estrada entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, necessária ao comércio de gado, moar e bovino. A tradicional moradia caigangue era em aldeias circulares, com casas escavadas cerca de 2 metros, que os protegia dos ventos frios da região sul do Brasil. Abandonaram esse sistema tradicional por volta de 1840 a 1850, quando as suas terras foram conquistadas para criar-se a estrada entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, necessária ao comércio de gado, moar e bovino. A aldeia Merinaco é cortada por um caminho leste-oeste, paralelo ao caminho do sol no céu. A casa dos homens, no pátio, divide em 2 o caminho do sol e tem um banco na frente, de onde se tem a visão livre em direção a leste, através da floresta. A coordenação do caminho para o oeste encontra o rio e marca o lugar do banho diário. A aldeia Xavante tem a circunferência definida pela linha pontilhada das casas. Nesse caso, também elas têm planta circular.
A aldeia circular Zenauenenauê difere das outras, pois as moradias se dispõem sobre os raios do círculo e não desenhando a circunferência como as demais. A contribuição dos indígenas à arquitetura dos colonos terá sido ensiná-los a utilizar a palha das palmeiras para a construção de casas e igrejas nos primeiros tempos. Depois,